A maior glória de Deus na vida de todos que nos acompanham no Abaruna, seja pelo som dos nossos podcasts ou pela visão do nosso canal no YouTube. Iniciamos convidando todos vocês a curtirem e seguirem nossos canais oficiais. Basta procurar por @Santuário de Anchieta. Estamos sempre compartilhando conteúdos exclusivos sobre São José de Anchieta. Eu sou o Padre Gilberto Brandão e hoje temos conosco convidados especiais que nos guiarão pelo tema proposto, Ecologia. Registramos nosso agradecimento especial à Prefeitura de Anchieta pelo apoio institucional no Abaruna e nas diversas iniciativas de acolhida e formação dos estudantes e turistas que visitam o Santuário Nacional de São José de Anchieta. É por meio das parcerias que conseguimos compartilhar essas histórias tão importantes. Muito obrigado. Juntos continuamos essa jornada de conhecimento. Vamos agora apresentar nossos convidados. Padre Álvaro Negromonte, biólogo e reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta. Lázaro Augusto Santana Antunes, gerente operacional de recursos hídricos e naturais da Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta. E doutora Maria José dos Santos Cunha, doutora em História, especializada na Companhia de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. E é uma honra, não é? Poder participar de algo pelo qual São José de Anchieta é tão famoso, não só no Brasil, mas também no mundo, né? A sua dedicação à natureza. Também quero agradecer a oportunidade de poder participar, né, com pessoas tão importantes aqui conosco e poder levar essa mensagem de Anchieta e o cuidado que a Igreja tem procurado nos motivar nesses últimos anos com a fala do Papa Francisco diante da realidade da natureza e esse compromisso com a casa comum. Em nome da Secretaria de Meio Ambiente, a gente agradece o convite, né, em nome da nossa secretária Jéssica Martins, que não pôde estar aqui. Esperamos atender às expectativas, né, falar bastante sobre o assunto e agradecer também o convite para participar desse podcast. Uma vez mais, muito obrigado e sejam todos bem-vindos a este nosso podcast. Como tema central, nós conversaremos sobre o tema proposto da ecologia e começaremos esse bate-papo perguntando ao Padre Álvaro o seguinte: é enganoso a si mesma a pessoa se pensar fora da natureza, como se fora externa a ela? São José de Anchieta conhecia como Deus trabalhava em cada uma das criaturas, pessoas, plantas, animais. Como o Senhor se posiciona diante das atividades predatórias que transformam a casa comum em túmulos por causa das tantas doenças que se desencadearam em nossa sociedade? Eu me sinto bastante provocado quando vejo, não só na nossa realidade local, mas também no país e no mundo, né, a quantidade de pessoas que têm sofrido diretamente com o impacto da degradação do meio ambiente, principalmente os pobres. Então, não há justiça socioambiental. Então, a minha posição ela vai ser uma posição sempre que vai de denúncia a essa situação. Como o Papa Francisco disse que é impossível. Eu não posso, quando eu me olho e vejo o manguezal a partir da janela do santuário, e estou na cela e vejo, né, toda a serra, e estou na frente do santuário e vejo todo aquele mar, todo o estuário do rio Benevente, isso para mim é sempre um lugar de provocação. Não posso ver como se eu fosse separado daquele ambiente, mas pelo contrário, aquele ambiente hoje faz parte de mim e eu faço parte desse ambiente. Então, se não cuido dele, eu digo para todos aqui na cidade que a nossa praia central é a nossa praia morena.
Então, se nós cuidarmos do Rio Benevente, nós vamos ter uma boa qualidade de praia central. E se cuidarmos da praia central, o Rio Benevente também vai poder produzir aquilo que lhe é pedido, né, por parte do Criador e Pai. Então, assim, é cuidar da Praia Morena e valorizar aquele lugar ali como esse lugar de entrega, de confiança. Então, a minha postura, Padre Adalberto, vai ser sempre uma postura de me colocar, eu diria, a favor dos pequenos e contra qualquer possibilidade mesmo de degradação, porque vai afetar principalmente os mais pobres, seja da nossa cidade, seja do país, seja do mundo. Temos visto hoje isso em vários lugares e existe realmente uma espécie de racismo social que tem se instalado, né, e afeta exatamente onde estão os mais pobres. São os que, onde os morros caem, onde ocorrem inundações, aonde tem mais fome, é exatamente ali por conta da degradação do meio ambiente. Agora falamos com Lázaro. O que é Mata Atlântica e qual sua importância? Então, a Mata Atlântica é um termo muito genérico, né? É muito amplo, né, falar de Mata Atlântica. Mas é um bioma, né, talvez um dos, né, mais importantes biomas do nosso país, junto com a floresta amazônica. Né? É um bioma formado por várias composições florestais, então a gente tem floresta umbrófila densa, mata de araucárias, e a gente tem os ecossistemas associados, né? Então tem restinga, manguezal, tem os encraves florestais do Nordeste, né? Tem brejos interioranos, então é um bioma muito amplo, com várias composições diferentes, certo? Então, assim, originalmente, o bioma Mata Atlântica ele ocupava 1,3 milhões de quilômetros quadrados da costa brasileira, certo? E percorrendo 17 estados, né, brasileiros. Ele também tem a parte interior, a parte de Minas, também a Mata Atlântica, ela engloba não só o litoral, né? Ela vai adentrando para dentro do nosso país. Hoje em dia a gente só tem 29% da composição original da Mata Atlântica, certo? E é um bioma muito rico, muito biodiverso. A gente tem uma das maiores biodiversidades do mundo na Mata Atlântica e com 29% de composição. Então a gente tem 20 mil espécies vegetais, né? Muito maior, por exemplo, do que a América do Norte com 17 mil, Europa com 12.500. Né? A gente tem diversas espécies endêmicas, só existem nessa região. Então, espécies que são descobertas até hoje. A gente tem espécies de anfíbios, por exemplo, descobertas em bromélias, né? Vivem exclusivamente dentro de bromélias e que só existem em determinados ambientes dentro da Mata Atlântica. Então, é super importante a gente poder conservar esse bioma o máximo possível para que a gente não perca, para que esses animais que a gente ainda talvez nem catalogou, nem descobriu, não desapareçam. Então é de suma importância a gente proteger esse bioma que é tão importante para a gente, né? Então a gente fala, né, falando no geral, né? Mas falando, por exemplo, dos nossos ecossistemas também, né? Da Mata Atlântica, né? Do ecossistema, por exemplo, de manguezal que a gente tira a nossa subsistência, a gente, né, faz a parte, tem a questão da pesca, né? Que é muito forte, né, na nossa região. E é por aí que a gente vai conversando, né? Ao continuar com esse tema da Mata Atlântica, perguntar à doutora Maria José, existe alguma relação entre São José de Anchieta e a Mata Atlântica? Em caso afirmativo, qual a natureza dessa relação? Existe sim. Em primeiro lugar, porque José de Anchieta foi sempre uma criatura muito observadora e em dois momentos da vida dele, sobretudo, ele deu especial atenção àquilo que nós hoje chamamos bioma da Mata Atlântica. Obviamente que na época do século XVI esse nome nem existia, né? A primeira vez que ele se dedicou a descrever minuciosamente como é que era esse ambiente natural que ele observava todos os dias foi em 1560, numa carta que descreve a situação
dos jesuítas no Brasil, desde Pernambuco até onde é hoje o estado de São Paulo, e ele dedica várias páginas dessa carta a descrever as condições do clima, as estações do ano e animais, aves, peixes, plantas, não é? E depois tem um outro momento mais tarde, já em 1585, em que ele escreve uma informação dirigida a Roma. A primeira também é uma carta ânua, né? É uma carta que reúne informações né, de tudo quanto aconteceu de importante naquele ano. E ele escreve ainda mais detalhadamente, porque agora já se tinham passado mais de 20 anos sob a primeira, né? Ele conhecia já aquilo que nós hoje chamamos Mata Atlântica, desde Olinda até ao sul do atual estado de São Paulo, não é? Ele já tinha percorrido também os rios, então ele já vai dar mais detalhes, por exemplo, sobre os manguezais, né? A sua importância. Temos também um detalhe que encontramos nas suas cartas, é que ele não se limita a descrever o que vê. Ele faz considerações sobre as características, porque é que é importante, o que ele conseguiu aprender com os indígenas, a utilidade de uma planta, a utilidade de um bichinho, né? Por menor que fosse. E hoje em dia o Brasil reconhece essa ligação de São José de Anchieta ao bioma da Mata Atlântica, porque em 1972 as Nações Unidas começaram a dar muita atenção à questão ecológica e à preservação do mundo, e marcaram como data oficial mundial o dia 5 de junho para o Dia Mundial do Ambiente. Os governos brasileiros pegaram nessa data e trouxeram-na para a realidade brasileira, e assim, na última semana de maio de cada ano é celebrado não só o Dia Mundial do Ambiente, como também a Semana do Bioma Mata Atlântica. Porquê? Porque a primeira vez que alguém escreveu algo ou passou uma informação sobre essa realidade da Mata Atlântica foi datada e assinada no dia 31 de maio. E foi precisamente José de Anchieta que fez isso. Então até os governos brasileiros, né, têm reconhecido essa ligação de São José de Anchieta com o bioma da Mata Atlântica. Interessante. Tá. Padre Álvaro, o defeso dos crustáceos e peixes tem puramente um fim comercial. Não seria a hora de tentarmos um defeso do manguezal, da Mata Atlântica e dos povos originários, uma vez que muitos deixaram de ser nossos companheiros de viagem para se tornar nossas vítimas? Eu creio que essa é uma provocação também do Papa Francisco, né? Na carta que ele chama, a nova carta que ele escreveu sobre tudo o que tem acontecido no mundo, de impacto, de destruição do meio ambiente, e a postura que os gestores, países, governantes devem ter diante dessa realidade. Então isso é uma grande provocação do Papa Francisco. Ele diz que estamos criando os nossos próprios túmulos, porque os animaizinhos, como o próprio Lázaro dizia, da Mata Atlântica, se destruirmos o ambiente, nós nem vamos ter oportunidade de conhecê-los, de saber a sua importância, o que eles foram, né, nessa caminhada. Então, ao invés de se tornarem companheiros nossos nessa jornada, nessa viagem, eles se tornam nossas vítimas. Então, penso porque a nossa cidade, ela tem uma das principais vocações dela é a vocação ao turismo. E penso que é um desafio que nós temos que colocar a partir do Abaruna, do Padre Amigo, né, que é isso que a palavra significa. Então temos que provocar para que as questões que são próprias, cuidado do meio ambiente, quando eu digo
não somente questão de limpeza pública, tratamento da água, tratamento de esgoto, essa parte, isso aí é o que é feito de forma meio subterrânea, mas eu diria com as pessoas principalmente, porque estamos lidando com pessoas pobres, estamos lidando com pessoas que estão expostas, e várias pessoas têm sido vítimas de estruturas de câncer, de estresse, de síndrome de vários tipos, de depressão. Então isso a gente não pode simplesmente dizer que é uma escolha ou uma realidade da vida moderna. Isso é impacto ambiental e causa nas pessoas doenças. Isso é verdade. O câncer é muito antigo na história da humanidade. Então já se tem se descoberto há muitos anos, mesmo nos hominídeos, células cancerígenas antes da estrutura humana, como a gente vê hoje, se compreende hoje. Então não é algo novo na história da criação. Aí está se dando. Porém, o número exacerbado que a gente tem visto, jovens que têm apresentado problemas pulmonares, problemas nervosos, problemas do sistema circulatório, sistema imunológico, que são resultados realmente da contaminação de um ambiente que seja contaminado, que seja destruído. Então, assim, para a gente, volto a essa chamada da pergunta, né, que ela é provocativa. Ele diz, olha, como é que nós vamos reagir? Queremos uma cidade que ela seja turística, ou um estado que seja turístico? Sim. Mas que maneira? A custa de quê? Né? Que vida é que nós vamos ter depois que os turistas se forem? Então não se trata de preparar uma cidade sustentável, uma cidade em que a gente possa atrair também pessoas que digam, olha, ali é um lugar que eu posso ir viver, ou eu posso conhecer, eu posso morar, mas assim, o ambiente é respeitado. A água, ela é uma água saudável que é oferecida à população. O ar que nós respiramos é um ar que realmente não tem metais pesados da forma. Isso não é um desafio. Temos que enfrentar essa realidade, porque o Papa Francisco nos provoca, e sinto que São José da Anchieta também nos provoca nessa questão, quando ele cuidava das pessoas, cuidava dos seres vivos, cuidava da natureza e sem destruição. Então você tem um santuário, uma igreja que foi construída, eu diria assim, com recursos mínimos, recursos locais ali, sem grande impacto ambiental, não teve que desmatar, destruir para poder fazer. Então a igreja nasceu em meio à comunidade indígena, respeitando os seus movimentos, a sua cultura, e ali acho que continuamos nesse desafio. Eu penso que precisamos pensar realmente, né? Uma cidade que se desenvolve, mas que se desenvolve cuidando da natureza da qual ela faz parte. Não é a natureza que me oferece recursos para que de repente a gente consiga simplesmente explorar, tirar, né? E o que é que fica depois? Doenças, pessoas entristecidas, pessoas desesperançadas. Eu acho que temos que pensar bem esse tema da ecologia e o cuidado com a natureza a partir da esperança. Que esperança temos? Que mundo queremos deixar? Que cidade, que país queremos deixar para as novas gerações? Acho que é isso, padre. É isso, a questão da preservação, né, como bem falou o Padre Álvaro. Eu vou na mesma linha, uma pergunta para o Lázaro, né? Então, o que são os manguezais? E qual a sua importância? Você poderia falar um pouco sobre a preservação ambiental e as unidades de conservação de nosso município? Então, o manguezal é um tipo de vegetação, né, que a gente encontra, é um ecossistema, né? O manguezal é o conjunto de árvores de mangue que ficam geralmente não, eles existem, né, em locais onde a gente tem uma variação de salinidade, né? Então eles ficam sempre na costa, né, no litoral, sempre na parte litorânea. Então é uma vegetação formada, né, em litoral, de suma importância. Estima-se que 95% de tudo que a gente retira do mar passou pelo menos uma fase da vida dentro do mangue. O mangue é um berçário natural, né? Então a gente encontra diversas espécies de filhotes de animais, de aves, de peixes, de crustáceos, de invertebrados, né? Vivendo ali, né, naquela região.
é um terreno, né, que a gente também tem um depósito muito grande de matéria orgânica, né? Então a gente fala não, né? Quando a gente dá aulas de campo, as crianças costumam até perguntar, mas por que esse cheiro? A lama do mangue tem aquele cheiro característico, né? Aquele odor, né, de podre, né? De coisa morta, mas é porque ali é um local onde a gente tem uma deposição, um depósito muito grande de matéria orgânica, né? Não é porque a gente tem matéria orgânica que o local está morto, né? O mangue ele é muito vivo, inclusive, né? Então, assim, falando um pouco sobre preservação ambiental, aqui a gente em Anchieta tem, né, a guarda ambiental, né, que nos ajuda a manter o espaço, porque o manguezal é uma área de preservação permanente, então ele não pode ser modificado, ele não pode ser transformado, não pode ser derrubado, né? Então é um local que tem que ser preservado constantemente. Então ações de fiscalização ambiental ocorrem sempre dentro dessa região, né, para evitar, por exemplo, captura de animais, né, caça, a interrupção de ciclos de vida, por exemplo, foi falado agora sobre o defeso, né? A gente realiza ações de fiscalização nos períodos de defeso, né, que são os períodos de proibição, né, da captura do animal, acho que vai falar um pouco mais para frente. E em Anchieta a gente tem também os espaços territoriais que a gente cria, né, para poder proteger, né? Então a gente tem 4 unidades de conservação, que são a R10 Papagaio, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Papagaio, né, que é a nossa unidade de conservação que foi criada para a proteção do manguezal, né? A gente tem a APA Tartarugas, né, que percorre todo o litoral, desde Ponta dos Castelhanos, Boca da Baleia, até lá na Praia do Além, né? Uma unidade de conservação mais voltada, né, para a proteção da restinga, né? Então a gente protege principalmente por conta das desovas de tartaruga que a gente tem muito forte, né, aqui no nosso município. A gente tem a APA Monte Urubu, né, que fica lá na comunidade de Belo Horizonte, e a gente também tem o Parque Natural Lagoa Verde, fica lá em cima nas cabeceiras dos afluentes do Rio Benevente, né, que fica lá em Joeba, né? E é isso. Dentro do manguezal a gente encontra, né, crustáceos, peixes, aves. O manguezal, né, a composição de árvores de mangue. Existem 3 espécies principais, né, 3 tipos de mangue. Então a gente tem o mangue vermelho, o mangue branco, o mangue preto, né? Até uma curiosidade, assim, não é tão simples assim a gente distinguir uma árvore de mangue branco de uma árvore de mangue preto de uma árvore de mangue vermelho. Até que se eu não me engano, o mangue preto ele é o mais diferente. Mas para a gente poder identificar, né, o mangue vermelho principalmente, é o mais fácil por conta daquelas raízes aéreas, né, que ele fica sempre submerso, né? Então tem aquela raiz, né, na lama que são vários braços, né, que a gente fala. A gente fala isso muito em aula de campo, né, para as crianças. Por que essa árvore aqui ela tem essas raízes expostas, né, para poder fixar a árvore na lama, um terreno muito instável, né, um terreno muito mole. Então, com qualquer ação de vento, se fosse um tronco único, a árvore não se sustentaria, ela cairia, né? E além dessa característica, a gente utiliza o propágulo para poder identificar. O propágulo é uma semente já germinada. No caso, a gente exemplifica muito para as crianças também, aqui em Anchieta, né, porque estão sempre presentes na nossa praia, né, na Praia Morena, como o padre Álvaro disse. Aquelas canetinhas, não sei se vocês já identificaram isso na praia, é uma canetinha que a gente usa para escrever na praia, né? Aquela canetinha verde com uma ponta avermelhada. Isso é um propágulo de mangue vermelho. O propágulo, que é a semente que fica na árvore pendurada, né? Quando a maré está vazia, aquele propágulo cai na lama e dali a gente vai ter uma nova árvore de mangue vermelho, né? Esse é o propágulo é o mangue mais fácil de ser identificado, né? Os outros também tem propágulos, são totalmente diferentes. Os 3 são totalmente diferentes e a gente leva as crianças para campo para poder, né, mostrar, né, como que funciona, como que o mangue né, mostra os animais, né, que aparecerão naquele momento da visita, né? A gente não tem só o caranguejo sá, né? A gente também tem o caranguejo guaiamum, a gente tem o chama-maré, que também é chamado de caranguejo violinista, que fica sempre com a puanzinha fazendo assim, né, parecendo que está chamando a maré para entrar dentro das tocas, né? De uma forma muito lúdica, né, mostrando para as crianças ficam enlouquecidas, né?
na beira do rio e na parte do manguezal que a gente leva até as ruínas também, fala um pouco lá, né? E é isso. Por conta de todas essas belezas que a gente vem falando, da importância da preservação e o quanto isso é importante também na contemplação, né? Então, São José de Anchieta, como um bom jesuíta, como aquele que fez a experiência dos exercícios espirituais e que nos convida a contemplar a Deus em todas as coisas. Eu pergunto à doutora Maria José, esse trabalho de observador e escritor das coisas da natureza, avifauna, plantas, só ocorre com São José de Anchieta ou outras pessoas fizeram o mesmo? Boa pergunta. A primeira vez que um jesuíta saiu da Europa, chegou à Índia, na cidade de Goa, no ano de 1542, ou seja, 7 anos antes dos primeiros jesuítas chegarem ao Brasil. E obviamente que encontraram uma cultura muito diferente, não é? Da europeia, e a primeira preocupação era evangelizar. Só que os jesuítas também tinham outras muitas preocupações, nomeadamente observar e ver o que é que de bom aquelas populações têm e que ainda se possa melhorar de maneira a criar melhores condições de vida para as pessoas, nomeadamente a nível de alimentos. E uma das preocupações dos jesuítas, isso viu-se primeiro, obviamente, na Índia, mas depois também ocorreu aqui no Brasil e depois também ocorreu em África, na América do Norte, na América Espanhola, que é o que é que, com o meu conhecimento que eu aprendi na Europa ou nos bons colégios, não é, jesuíticos, o que é que eu posso fazer para melhorar as condições de vida desta população? E uma das coisas que eles mais puderam atuar foi precisamente na circulação e na melhoria das sementes. Porque uma semente ou uma planta que consiga ser melhorada, ela vai produzir mais. Se ela produz mais, ela vai alimentar mais. Então, por exemplo, os jesuítas são responsáveis por trazer, vou só dar 2 exemplos, a fruta-pão, que se adaptou às condições climatéricas e terrestres do Brasil, e, por exemplo, a manga. Agora, aqui, nomeadamente dentro do município de Anchieta, o que é que estes missionários fizeram? Olharam para as condições naturais, viram que tinha terras com muitas lagoas de água potável, muitos afluentes do rio Benevento, que na altura se chamava Rio Reritiba, e começaram a ver qual é a cultura, para além da mandioca, do milho e do feijão, o que é que nós podemos introduzir aqui para poder beneficiar e até gerar uma renda para a população indígena. E o que é que eles fizeram? Verificaram que o algodoeiro se dava muito bem aqui, nestes campos. Só que as sementes do algodoeiro daqui não eram tão boas em termos de produtividade quanto, por exemplo, as dos algodoeiros do Nordeste. Então, a missão de Reritiba migrou, né, trouxe sementes do Nordeste, de algodoeiro, que foi plantado aqui. Os indígenas já sabiam trabalhar, obviamente, as fibras do algodão, porque era com elas que eles faziam as suas redes, e a única coisa que os jesuítas fizeram foi ensinar e trazer tecnologia para fiar essas fibras e o tear. Então foi criada aqui uma grande, não posso dizer em quantos hectares, mas eu sei que vai desde mais ou menos a região onde é hoje Chapada do Á, Belo Horizonte, não é? Em linha reta, ou não sei se é em linha reta, até sensivelmente à região de Membá, que é onde acabava a sesmaria desta missão. E
conseguiram criar aqui uma manufatura muito importante de tecidos de algodão. Mas, até antes do programa começar, eu falei, por exemplo, do Gonçalo Alves. O Gonçalo Alves é o nome popular de uma espécie de aroeira. Obviamente eu não sou de biologia, não sei dizer que aroeira é que é essa. Sei que popularmente ela também é conhecida com o nome de aroeira do campo. E ela seria muito abundante no Espírito Santo. Porquê? Porque o Gonçalo Alves era um irmão jesuíta que lidava muito com os indígenas. É português, ele falava muito bem o tupi e, de alguma maneira, não sabemos como, mas o nome dele entra no nome dessa árvore. Também não sei dizer o nome científico, que é muito comprido. Eu não fixei, é latim. Mas, por exemplo, tem uma trepadeira, que aqui no Brasil se chama cipó, chamado cipó suma, é um dos nomes dele, que é o cipó anchieta. Porquê? Porque ele dá umas florzinhas e a sua raiz, ela tem amido, e esse amido pode ser trabalhado à maneira que os indígenas sabiam trabalhar, e provavelmente o Padre Anchieta terá feito um uso muito grande das propriedades medicinais dessa planta para receber o seu nome, não é? Cipó Anchieta. Vocês podem procurar no Google, vão encontrar, que é um energético natural muito poderoso. Aumenta em muito, por exemplo, a imunidade, não é? Então tem essa, não foi só o Padre Anchieta, não. De uma maneira geral, todos os jesuítas, onde quer que viveram, não é, se preocuparam com essa questão do meio ambiente e ver como é que nós podemos aproveitar essas qualidades das plantas e dos animais e dos minerais também para melhoria das condições de vida humana. Então, na medida em que a gente vai aprofundando nesse conhecimento da natureza, do meio ambiente, a gente sabe dessa importância da preservação, né, de tornar o meio ambiente sustentável. Né? Então, eu pergunto ao Padre Álvaro se a vida humana não pode ser compreendida nem sustentada sem as outras criaturas. Uma cidade sustentável, menos destrutiva, não seria mais atraente turisticamente? Essa é, eu diria assim, a grande esperança que eu tenho, né, para nossa cidade, é que nós possamos realmente criar sempre mais grupos multidisciplinares, em que as pessoas realmente, com um olhar anchietano, né, um olhar de Anchieta, como aquele que via e reconhecia Deus trabalhando em todas as criaturas. Então, pessoas que pudessem desejar mesmo, né, cada dia mais, uma cidade sustentável, humanamente melhor, em que os jovens pudessem ter esperança sem enveredar pelo caminho das drogas, o caminho, né, das bebidas excessivas que podem destruir a vida deles. Que as crianças pudessem realmente dizer: vivo no lugar em que eu e a natureza somos um, né? Tudo está interligado. Então, uma cidade sustentável, esse é, eu diria, o grande sonho de São José de Anchieta, e o sonho que também deve estar dentro da gente. Pensar a nossa cidade, não do turismo, do que vive aqui, do que trabalha aqui, mas uma cidade que seja boa de viver, no sentido com qualidade. Que a gente pudesse, eu sinto, eu diria, um pouco de ciúme em alguns lugares que eu chego e as pessoas dizem: não pode beber água da torneira, que ela é potável. Então, porque são águas realmente bem oferecidas, né? A população tem uma qualidade de água que pode tomar água de qualquer parte. A primeira vez que isso me aconteceu foi no sul do Brasil, já faz muitos anos, uns 30 anos pelo menos, em que eu peguei um copo e o padre disse: olha, pode tomar água da torneira, que a água aqui é toda da fonte, toda potável, com alta qualidade. Então, assim, para mim foi um impacto grande. Isso não era comum, né? Não era comum. Tinha vindo de uma realidade em que a água não era bem tratada. A quantidade de cloro era muito maior do que a quantidade realmente de sarneras que a água deveria ter.
Então, assim, penso que esse é o nosso desejo, e criar na cidade, criar a partir de podcasts como esse, conversas, reunir pessoas que realmente sonham com um mundo melhor e construir esse mundo juntos. É possível. Um outro mundo é possível, né? A esperança vence qualquer egoísmo, eu diria. Qualquer egoísmo. Então eu pergunto ao Lázaro, né, um pouco mais para aprofundar sobre o que é, né, o período de defeso e qual a sua importância para a conservação das espécies. Então, o período de defeso é o período de proibição. É um período que a espécie ela fica proibida a sua captura para que ela possa, né, repovoar, né? Então, por exemplo, a gente ontem finalizou, hoje é dia 18, né? Ontem foi dia 17, a gente finalizou o primeiro período de proibição, o primeiro defeso, né, do caranguejo-sá. Esse período é o período de andada, né, que a gente fala. A fêmea ela libera um feromônio, os machos são atraídos e saem das tocas e eles andam pelo mangue. Então, nesse período, o animal fica muito vulnerável, né? Ele fica muito vulnerável. Qualquer pessoa chega, pega o animal, coloca dentro do saco e leva para casa, né? Então, a captura dele é muito fácil. O caranguejo, a gente sabe que a captura do caranguejo pelas pessoas que realmente vivem da pesca é uma captura muito sofrida, né? Muito difícil, né? A pessoa tem que enfiar o braço dentro da toca do caranguejo para tirar o animal. Então, você imagina o trabalho que dá, né? Você ter que ficar abaixando, pegando aquele animal de dentro da sua toca, né? E aí, quando a gente tem o período de andada, a gente tem essa facilidade de captura. Só que se a gente tem a facilidade de captura do animal, a gente está interrompendo um ciclo, que é o ciclo que ele vai se reproduzir para gerar novos indivíduos, novos filhotes, né? Novos animais. Se a gente interrompe esse ciclo, daqui a pouco a gente não tem mais, né? A gente vem observando, né, no decorrer dos anos, uma queda muito grande na produção, né, de caranguejos. Por exemplo, o goiamum, né, que é o caranguejo azul, que é um caranguejo grande, né? Então ele é muito apreciado, né, na região. Só que é um animal que entrou na lista de animais ameaçados de extinção, né? Então agora a gente tem um período de defeso permanente, é o ano inteiro. O caranguejo goiamum ele não pode ser mais capturado no Espírito Santo, porque os estoques, né, naturais do animal foram diminuindo tanto, né, por conta da captura exagerada, que a gente não tem mais a possibilidade de ter esse animal como uma iguaria, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, para o defeso da piracema, né, que é o movimento que os peixes fazem para subir o rio para se reproduzir. A gente tem também o defeso do camarão. São períodos que a gente precisa respeitar para que a gente possa ter no futuro, né? Então, a importância, né, do defeso é isso. É a gente conservar os estoques, né, naturais. Porque são recursos pesqueiros, mas são recursos que não são infinitos, né? Se a gente continuar capturando no período de defeso, daqui a pouco a gente não tem mais. Então eu pergunto à doutora Maria José, né, São José de Anchieta e outros jesuítas têm algum papel nos processos de tratamento de doenças, né? Isto é, na utilização de remédios naturais produzidos pela manipulação das plantas? Por exemplo, tenho aqui este livro, né, coleção de várias receitas e segredos particulares das principais boticas da nossa companhia de Portugal, da Índia, de Macau e do Brasil. Então esse livro é um dos livros, em primeiro lugar, o que é uma botica. A botica nós hoje chamamos uma farmácia, mas não é uma farmácia qualquer, é uma farmácia que produz medicação, ou seja, ela recolhe os produtos naturais e vai transformá-los em medicamento. E esse livro compila um conjunto de receitas inventadas dentro das boticas dos colégios jesuítas e, como o senhor acabou de ler, da Índia, de Macau, que fica na China, também de Portugal e aqui do Brasil. Porque o que é importante é essa circularidade de informação, no fundo também médica, não é? Porque se nós pensarmos na medicina chinesa, não é? Ou na medicina indiana,
que é muito mais antiga do que a medicina europeia ou até dos povos aqui nativos da América, não é? E eu vou-lhe pedir o favor, aí na página 157 está uma receita que foi inventada na botica do Colégio de Jesus de Salvador. Tem um pedacinho, só assim, as primeiras linhas, por favor. A tríaga brasílica, né, é um antídoto ou panaceia composta à imitação da tríaga de Roma e de Veneza, de várias plantas, raízes, ervas e drogas do Brasil, que a natureza dotou de tão excelentes virtudes, que cada uma por si só pode servir em lugar da tríaga de Europa, pois com algumas das raízes de que se compõe este antídoto, se curam nos Brasis de qualquer peçonha e mordedura de animais venenosos. Então, a tríaga brasílica é uma receita, como o nome indica, brasileira, né? 100% de plantas brasileiras. E com esse nome de tríaga, isso foi um medicamento inventado na região do Ponto, que é hoje uma área asiática, aliás no continente asiático, mas que pertence à Turquia, no século I a.C. E é um medicamento que é, no fundo, um conjunto de misturas para tratamento de venenos. Este aqui específico, que foi inventado aqui no Brasil, é uma receita do século XVIII e que reúne não só o conhecimento empírico dos povos nativos, mas também as muitas experiências que foram feitas pelos jesuítas também no laboratório da própria botica. E ele é composto por 58 espécies diferentes, na dosagem certa. Era um medicamento altamente valioso porque dentro dos antídotos contra qualquer tipo de veneno, ele era superior por exemplo, às tríagas que foram desenvolvidas na Europa e até na Ásia. Eu lamento que os atuais estudiosos da farmacopeia não se dediquem, por exemplo, a estudarem as propriedades químicas e físicas desses produtos e nessas doses que os jesuítas conseguiram desenvolver. Mas eu até tenho uma ideia, mas não quero trazer para aqui, porque isso tem a ver que é assim, segundo a lei, tudo quanto a natureza dá não pode ser comercializado pela indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, para vender, precisa de inventar a mesma composição molecular em laboratório. E aqui é produto 100% natural, né? Então talvez por isso não convenha né, que se estude isso e que se divulgue. Mas isso é uma receita do século XVIII. O padre José de Anchieta viveu no século XVI. Ele era também um grande conhecedor das propriedades das plantas. Ele usava para si próprio. Quando ele estava doente, ele fazia uso e posso até fazer um relato. Não só ele sabia usar, como sabia o processo de manipulação e as doses certas. Nós sabemos, por um testemunho de um padre que estava aqui na missão, que na madrugada do dia em que São José de Anchieta faleceu, ele estava preocupado com alguém que estava doente. Nós não sabemos quem era, mas alguém estava muito doente. Não sabemos se indígena ou se jesuíta. E preocupado com essa pessoa, ele desceu até à cozinha para fazer essa preparação medicinal, porque ele sabia que entre os companheiros que estavam na casa, ninguém tinha a experiência que ele tinha na manipulação desse medicamento.
E foi quando ele estava a preparar o medicamento que ele se sentiu mal, terá tido uma síncope, caiu e depois foi então transportado para o seu quarto, onde depois veio a falecer algumas horas depois. Portanto, é um homem que não só descreveu, mas também sabia usar na prática essas qualidades medicinais que a natureza oferece. E daí ser tão importante, efetivamente, todos nós estamos de acordo com isso, que o mundo é a nossa casa e nós temos que tomar conta dele. Dia 3 de abril, completa 10 anos que foi canonizado pelo Papa Francisco. Então gostaria de pedir ao Padre Álvaro que nos fale um pouco sobre esse acontecimento tão importante na vida aqui do Santuário Nacional de São José de Anchieta e também para a Igreja no Brasil e no mundo. Para nós é uma alegria, né? Passar 10 anos da canonização, ainda um santo por conhecer. Então temos muito por fazer, muito por... Agora, fechando as programações, que vão ser todos os dias, nós vamos estar em várias paróquias da nossa arquidiocese, sempre na data do dia 3, a partir de 3 agora de fevereiro e seguindo até o final do ano, até outubro, de forma que a gente faça realmente um ano anchietano, em que a festa, os tons, a experiência que nós vamos construir, os tapetes de Corpus Christi, tudo esteja realmente voltado para essa perspectiva dos 10 anos da canonização. Então é um grande presente, né? Se a Companhia de Jesus realmente era o anel, como dizia na época, São José de Anchieta era a pérola que estava sobre esse anel. Então assim, estamos preparando a grande festa, um grande tempo, a própria Companhia do Brasil, várias ordens, vários grupos, inclusive o movimento de juventude e vocações, espiritualidade, paróquias, então todos estão esperando também da nossa parte, enquanto santuário, uma grande contribuição, né, para que essa festa de 10 anos de canonização seja realmente um marco na história do Brasil. E convidamos que a Igreja, de forma ampla, né, a nossa arquidiocese, a própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também se prepare e se movimente para que a gente possa juntos celebrar 10 anos da canonização do padroeiro do Brasil. Então, é uma alegria, né? Estamos por aqui nesses 10 anos e queremos construir juntos uma cidade melhor, com a natureza respeitada, cuidada e defendida, né? Que o defeso seja grande, como diz o Lázaro, possamos realmente cuidar para que ninguém desapareça, para que todos possam estar vivendo bem e celebrando 10 anos da canonização de São José. Chegamos ao final deste episódio enriquecedor. Agradeço aos nossos convidados, Padre Álvaro, Lázaro, Maria José, e mais uma vez a Prefeitura de Anchieta pelo apoio. Juntos continuamos a desvendar a história de São José de Anchieta e os jesuítas aqui nas terras capixabas. Amigos do Abaruna, aguardem pelo próximo episódio, onde exploraremos a história. Até lá, que a bênção de São José de Anchieta esteja sobre todos vocês. E não esqueçam de curtir e seguir os nossos canais oficiais, @Santuário de Anchieta, para mais conteúdos exclusivos. Deus abençoe e conceda dias felizes a todos. Muito obrigado por nos acompanharem. Eu sou o Padre Edilberto Brandão e este foi mais um episódio do nosso podcast. Que a luz de Cristo, refletida em São José de Anchieta, ilumine o caminho de cada um. Até a próxima!